É preciso fazer um poema sobre a Bahia, sobre a Bahia, sobre a Bahia. É preciso fazer um poema sobre a Bahia, sobre a Bahia. Mas eu nunca fui lá, 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 mas eu nunca fui lá. É preciso fazer um poema sobre a Bahia, sobre a Bahia, sobre a Bahia. É preciso fazer um poema sobre a Bahia, sobre a Bahia, sobre a Bahia. Mas eu nunca fui lá, mas eu nunca fui lá, mas eu nunca fui lá, mas eu nunca fui lá. Quantos erros cometidos, tantas vezes repetidos por nós dois. Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre escondidas, pra nenhum dos dois saber. Quantas dúvidas deixadas no momento, pra se resolver depois. Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir. Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente pra dormir. Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer. Quantas vezes nós dissemos eu te amo, pra tentar sobreviver. Aparências sustentaram nossas vidas, que apesar de não vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe, e vendo onde a verdade se escondeu, talvez se encontre ainda alguma chance de juntar o seu amor e aparências sustentaram que apesar de não vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe que buscando essas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu, talvez se encontre ainda alguma chance de juntar o seu amor e aparências.
talvez se encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu me lembro da minha indignação, rapaz, quando eu conheci Leonela e Laís, que elas ficavam esfregando na minha cara que já tinham ido para 2 shows de Belchior. E ainda mais quando elas disseram que foram na cantoria, Leonélia dizendo que viu da porta de casa. Aí eu fiquei muito com aquela inveja. E elas sempre faziam questão de lembrar isso, né? Lembrar que tinham visto Belchior em 2 oportunidades e uma delas na porta de casa. E contavam as histórias, né, desse show. Eu acho assim que é uma homenagem mais que necessária, mais que precisa. E eu tenho certeza que a família dele vai se emocionar muito. E não só a família dele, porque Belchior largou de ser a família. Belchior é do Brasil, Belchior é da gente. Quem não conheceu Belchior perdeu muito, viu? Belchior é um artista acima da média, é um artista completo. Porque partiu muito cedo antes do combinado e está nos fazendo uma falta enorme, viu? Porque era um cidadão, um ser humano sem tamanho. Muito profissional. Letrista de primeira, né? Cuidadoso do falar. Cuidado muito grande, né? O que a gente pôde observar nessas viagens foi a simplicidade de Belchior. E depois que ele se foi, eu vi a força que ele tinha. Grande ser humano. A simplicidade maior do mundo. Cara simples pra caramba mesmo, sabe? Um cara magnífico, uma pessoa de uma alma gigante. É uma pessoa espetacular, incrível. Quem não conheceu Belchior achava que ele era um cara difícil, mas era o cara mais fácil que existia entre esses artistas, de facilitar as coisas, de conseguir contato. Logo que nos encontramos lá em São Gabriel, ele falou: você vai cantar aquela música? Eu falei: vou cantar aquela música. E acho que foi um momento muito especial com ele, conversamos muito, rimos muito, todos nós. E eu até fiz uma brincadeira, como ele estava em São Paulo e eu estava gravando no Rio. Acho que a cantoria de São Gabriel é uma cantoria muito especial para o Brasil. Ele era muito brincalhão, aquele bigodão e tal. E eu fiquei muito feliz de ter sido convidado pelo meu amigo Deus para fazer essa cantoria lá. Aí antes dele entrar no estúdio, eu fui lá e coloquei voz, imitando ele na música dele. Aí ele entrou no estúdio, quando ele ouviu, ele disse: rapaz, esse estúdio é maravilhoso, o cantor não precisa nem vir, que a voz dele já está aqui. Ele se divertia muito contracenando com os seus personagens e tal. Então foi muito engraçado, a gente riu bastante. Aí eu comecei a cantar várias canções dele, porque até então ele não sabia desse amor que eu tinha pelo trabalho dele e o respeito gigante que eu nutria e nutro até hoje pela obra dele. E depois de conhecê-lo, fiquei mais fã ainda, porque junta você conhecer a obra de uma pessoa e saber que aquela pessoa, o criador daquela obra é um cara magnífico, é uma pessoa de uma alma gigante, entendeu? Vai fazer 20 anos esse ano que aconteceu essa cantoria que eu estive presente e que ele estava junto também. E hoje a gente está falando aqui de São Gabriel, depois de 20 anos. E eu toquei muito tempo em baile, eu imitava muitos cantores. Aí eu comecei a imitar Belchior. E Belchior era um dos que eu brincava de imitar, assim. Fazer uma brincadeirinha assim, falando com aquela voz dele, bababá. Saia do meu caminho, eu prefiro andar. sozinho, desde que eu decidi da minha vida. Não preciso que me digam. Luiz Caldas arrasou, levantou uma praça inteira tocando aquela guitarra dele influente demais e cantando MPB. E por isso que eu fiz na noite do show aquela homenagem a ele cantando, brincando um pouco com a voz dele. Eu acho que o que mais eu me lembro da cantoria Não, na cantoria, né? Foi o povo na praça. Gente, como eu nunca tinha visto na praça. Grande Belchior, Deus o tenha. Como ele era apaixonado pelo seu ofício de cantar e emocionar. Amar e mudar as coisas
né? O grande lance dele. Esse grande artista brasileiro que transcendeu sua época, foi muito mágico. Eu fiz com ele o projeto Pixinguinha Nacional e nós fizemos uma sequência de shows, tudo numa sequência mesmo levada. Tinha um conhecimento amplo da questão, né, de religião, de filosofia, muito da poesia. A poesia entrou na vida de Belchior, acho que ele muito jovem, muito novo. Quando eu cheguei para fazer com o Belchior, lá no Rio, quem ia fazer comigo era Inesita Barroso. Quer dizer, na verdade, eu ia fazer com eles. Então, quando eu cheguei lá, foi engraçado que Maria Bortoni, lá da Funarte, ela me disse, ali, não vai ser Inesita, ela tem um problema de saúde e vai ser Belchior. Eu digo, porra, Belchior? Aí eu já começou... Estava muito bem afinadas, né? A vida dele com a carreira dele, esse negócio de dinheiro, de família, né? Eu nunca entendi bem. Trabalhei com o Belchior por muitos anos, foram 10 anos ao lado do Belchior, né? Grande trabalhador. O Belchior era uma figura, era um filósofo. Né? Ele canta, ele compõe, ele pinta, ele estava traduzindo a obra do Dante Alighieri, ele leu quase todos os lançamentos em livro, ele comprava. Ele lia muito e falava sobre os filósofos gregos. Ele era um cara intelectual retado, né? Eu até falei isso para ele ficou assim super alegre, né? Ele disse, pô, cara, sempre isso que eu me chamasse de trabalhador. E aí ele estava traduzindo a obra do Dante Alighieri e eu que ficava no computador e ele ao meu lado. Eu tive a oportunidade de encontrar várias vezes com o Belchior. Um momento marcante foi na 9ª edição da Cantoria de São Gabriel, lá na Bahia, maio de 1999. Mas o que me marcava mesmo era um hábito diário que ele tinha, de chegar logo cedo, pegar o seu charuto, começar a ler às 9 da manhã e parar às 5 da tarde. Na sala, aquele perfume, daquele cachimbo, que tem um perfume muito característico. Fumaça de cachimbo, de charuto, e eu lá, e eu saía de lá 1h30 da manhã, 2. Eu tocava violão e ele ficava ali com aquele cachimbo, né? E eles faziam umas brincadeiras com mucuripe. E ele persistente, eu chegava no outro dia, às 8 horas da manhã, 7h30, lá estava ele. Ele podia estar de longe, a gente já sabia que ele estava naquele ambiente. Era uma figura que tinha uma conversa muito bacana, a gente ficava ouvindo ele falar sobre as coisas dele, declamava, fazia aquilo. E os encontros com o Belchior foi assim. A gente anda, circula, vai aqui, acolá, corre trecho e depois a gente se encontra para falar de Belchior através de São Gabriel, da cantoria de São Gabriel. Mas eu tenho grandes lembranças de Belchior, viu? Ele foi um dos artistas, um monstro sagrado da nossa música brasileira, que me acolheu com o maior carinho. Inclusive cheguei a fazer arranjos com eu e o meu grupo, o Acordes Verdes na época, de uma canção dele, entendeu? Para um disco dele. O saudoso Belchior foi um compositor cronista do seu tempo. Eu sempre vi o Belchior como meu rapaz e rapaz de muitas pessoas. Belchior é um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, e ele já dizia isso lá atrás. Rapaz de quem estava sonhando, rapaz de quem queria viver o novo, né, mostrar o novo. Ou seja, ele era aquele rapaz, né? Ele era apenas um rapaz latino-americano, sonhando viver em paz. Por outra parte, é uma homenagem também a esse grande compositor brasileiro, Belchior. Gente de rua, como eu desde Santos, onde eu desapareci. Minha nova lista linda, ainda são estudantes da vida que eu quero Eu me lembro que uma vez eu estive lá numa casa que ele estava, e ele lá me ouvindo tocar violão, que ele gostava, tanto ele como o Fagner gostam do meu toque de violão. Aliás, com o Fagner eu toquei bastante com ele no Rio, quando morava no Rio e tal. Um poeta que deixou um legado da maior importância para a música popular brasileira. Ele sabia falar de coisas, ele sabia falar dos problemas atuais, da vida da gente.
ele sabia falar de como... E teve na voz da maravilhosa Elis Regina, a sua grande intérprete, né, cara? Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa guardado por Deus, cantando os seus metais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E em determinado momento a revista Caras lançou uma edição especial que tinha algumas gravuras feitas, gravuras de Drummond feitas por Belchior, notadamente a maioria na década de 80, e que atrás tinham poemas de Drummond. E o Newton ganhou de Alain, né, do compadre Alain, e eu pedi 4, ele me deu 4. E eu dei a Leonel, a Lanterna Mágica. Um poema sobre a Bahia, sobre a Bahia, mas eu nunca fui lá, mas eu nunca fui lá. Essa aqui é a dita coleção, né? São 31 poemas, mais 31 gravuras, né, que Belchior fez de Drummond, e foi de onde saíram as gravuras, né, que uma delas eu emoldurei e hoje está na parede de Leonélia. Ele não era exatamente um cantador rural, ele um repentista, um cantador, ele era um menestrel urbano. O Brasil perdeu um cronista urbano assim de primeira hora. Dificilmente vai aparecer outro igual, né? Certo perdeste o senso e no direito enquanto houver espaço, corpo, tem algum modo de dizer não. Eu canto enquanto houver espaço, corpo, tem algum modo de dizer não. Eu canto enquanto houver espaço, corpo, tem algum modo de dizer não. Eu acho que falar da nona cantoria de São Gabriel é falar de uma divisor de águas em relação às cantorias realizadas anteriormente, né? A gente estava precisando naquele momento também de dar uma diversificação. Não era só cantoria, só aquilo, né? Voz, violão, poesia. Financeiramente a gente estava numa situação bem difícil. Então a cantoria foi feita no limite. Tanto é que o episódio da falta de energia, a gente... Porque nós fazíamos cantoria mais baseada nos cantores regionais, como foi o primeiro propósito do próprio nome cantoria. E quando foi em 1999, foi que deu uma virada, porque além de vir grandes nomes, foi quando se começou a se perceber que os shows voz e violão ficariam muito vazios em praças. Então a nona cantoria chegou, foi assim como uma afirmação do que eu sempre pensava sobre a cantoria, sabe? Uma diversificação, uma mudança no esquema musical, no ritmo musical, sabe? Aí veio a presença de Luiz Caldas, uma coisa assim que chamou a atenção de todo mundo, sabe? Saia do meu caminho, eu prefiro andar.
sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Porque assim, ele na programação estava para vir o Renato Teixeira. E aí por um motivo lá, não me recordo qual, mas não deu para Renato Teixeira vir. Então para a gente colocar na programação um outro artista, nós procuramos, né, informações de alguns amigos que já tinham vindo, Dinho Oliveira, por exemplo, e deram a ideia de Luiz Caldas. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Tanto que ele veio e tocou Dire Street, tocou o próprio Belchior, né, Zé Ramalho. Então ele fez um show bem estilo cantoria mesmo, então ficou marcado também a vinda dele. Está marcado também em fotos, registro aqui, a gente com ele assim. Ele deve recordar desse momento. Sonho escrevo em letras grandes de novo, pelos muros do país, João, o tempo. E eu diria assim, Luiz Caldas e Belchior, eu tenho assim uma colocação seguinte, na cantoria, eu acho que mais de 500 artistas que já participaram na cantoria, Belchior e Luiz Caldas estariam entre os 10 melhores. Né? Ando mexendo com a gente, sim, choro. Eu não esqueço, ou não, ou não. A felicidade é uma arma quente, quente, quente. Então, muito marcante, muito bom, artistas espetaculares. São Gabriel, beijo grande. Eita, lembrança boa aqui do Gabriel, da cantoria do Gabriel. Eu tava na minha sala aqui, ó, nessa mesminha sala que minha mãe dizendo, ó meu filho, tem um negócio de umas cantorias pra lá, minha mãe incentivava muito. Vou contar só por vaidade que é um pecado até, mas me arrependo com fé, talvez Jesus me perdoe de eu contar aqui como foi as câmeras do seu Mané. Eu já fazia esses versos, essas brincadeiras, e a gente fez muita amizade, e aí pronto, eu nunca mais faltei ali, e tanto que muita gente pensa até hoje que eu sou do Gabriel, né? É a maior festa cultural do interior da Bahia, e é de graça. Aí disseram, vou chamar a outra aqui, corre que é Chico Leite, que ela é animada e faz as bestagens lá no palco, e anima, e tudo. E tá registro ali, na barraca de Washington, quem tiver interessado, eu disse Pepe, Esquina e Belchior. E agora o forró vai comer você. Por coincidência, foi a cantoria que o Belchior estava cantando, né? E eu digo, vou rever Belchior, porque quando eu vim, porque eu soube que ele estava no Gabriel, antes mesmo de eu saber que eu ia ser o apresentador, que isso foi de um dia para uma noite, e esse cara me surpreendeu, porque eu pensava que todo artista assim era mitidão, inacessível, e Belchior se mostrava um cara brincalhão, as mesmas brincadeiras que eu fazia com os colegas, ele fazia com a gente, né? Tanto é que ele me deu o CD dele, já tinha um CD autografado para minha família, para Babalé, a Dida, trouxe um cartaz muito bem feito por ele, que o bicho tinha uma letra bonita, era um artista também em plástica, aquela coisa toda. E aí ficou. Fazer uma homenagem a Belchior com esse poema que eu escrevi para ele, que diz assim, uma balada para Belchior. Saia do meu caminho, meu coração selvagem acordou antes do fim. Hoje eu sou um passarinho, vou brincando com a vida, até amanhã sou estopim. Se não fosse aquele sumiço de Belchior, certamente Belchior teria vindo mais uma vez, pelo menos, na cantoria. Mas ele, né, deu aquela trégua. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você
sonhava. Ah, ele escolheu isso, escolheu sair do circuito assim, assado. Não, ele não escolheu, ele escolheu a vida. Ele escolheu ele viver. Só que foi quando ele entrou naquela fasezinha meio complicada e se saiu do ar, né? Por aquele tempo que ele passou fora. Então isso eu acho que até mexeu um pouco com o Belchior, porque depois rolou essa loucura toda, né? Aquela pausa de muito tempo, porque tem um companheiro nosso, Márcio Moura, que encontrou com o Belchior em Salvador num certo tempo. Que, aliás, vai ter um documentário muito especial em breve, e outros mais aí. Vai sair muita coisa sobre a história dele ainda. De olhos abertos lhe direi, amiga, eu me desesperava. Sei que assim, falando pensas, que esse desespero é moda em 73. Ele manifestou interesse por causa da importância que ele via da cantoria, né, de São Gabriel. Então ele desejava voltar. Enfim, eu tratei da parte burocrática do show que ele fez aqui na cantoria de São Gabriel. Ele fez um show, um showzaço mesmo, um show que... O imortal, grande Belchior, que foi um sonho que acabou se concretizando na 9ª cantoria. Brilhante ele, paciente e, de certa forma, mostrou muito honradez. Se alguém não gostasse dele, já tinha saído da praça, porque ele cantou tudo que ele tem. Era o meu 2º ano com ele, eu não vim nessa viagem com ele, mas eu fiz todas as tratativas, mas não pude viajar. Os outros shows, né, transcorreram normalmente e na hora do show do Belchior falta energia novamente. Quando ele estava na última música, houve uma queda de energia. Ele fez questão de estar e concluiu o show. Logo após a privatização da Coelba. Teve uma sobrecarga muito grande de trabalho também, e também da própria estrutura cresceu muito no momento. Faltou, ele desceu numa boa, não reclamou de nada, não disse nada. Você esperando, daqui a pouco deve voltar. Enquanto falava, não, daqui a pouco volta aí, com certeza. E foi crescendo, chegou a 9ª cantoria e hoje nós vamos já fazer a 29ª. Aí eu fui lá no camarim e falei, mestre, você cumpriu a sua agenda, você fez um show mais do que nós esperávamos. E primeiro ano que se fez camarim na Fundação Cultura Arte. Mais do que nós contratamos, você está liberado para ir para o hotel. Eu disse, não posso fazer isso. Não, eu não volto para o hotel, eu vou ficar, eu vou fazer o meu show na íntegra. Mostrou muito caráter. Muitas pessoas saíram, esperaram um pouco, saíram, porque acreditavam que Belchior não ia fazer mais show. Mas como um grande cantor e um grande intérprete tem que fazer, retornou ao palco e terminou o seu lindo e belo show. Pessoas ali na praça da prefeitura, na praça principal, já indo embora, achando que não tinha mais retorno. Eu tenho que despedir do pessoal, eu tenho que terminar o show, como eu sempre termino. Despediu de todo o seu público. Assim é que um grande cantor faz. Em torno dessa coisa maravilhosa que é a música, contar com o calor, o carinho, o aplauso de todos e a oportunidade especial de repassar algumas canções que tenho certeza de uma forma ou de outra ficaram no coração e na cabeça de muita gente. Muito obrigado pela presença brilhante e eternamente jovem de todos vocês. Aí eu digo, então, fica a seu critério. Se quiser ir para o hotel, o carro está aí para lhe levar para o hotel. Você já cumpriu até demais com o que você prometeu. E com isso, terminou até dando a sobrecarga que tivemos o tão famoso apagão. E a gente não tinha um gerador. Foi uma falha muito grande que a gente teve, mas foi obrigado a fazer assim, sabe?
E quando a energia voltou, Belchior foi para o palco e fez quase outro show. Não seria qualquer um que voltaria ao palco naquele dia. Vinha a Irecê, o técnico foi para lá com a escada e tal, restituiu a energia 2 horas depois. Ele voltou para o palco e fez outro show. Ele já estava reconstruído, já estava descansado e fez um novo show. E no arredopé, uma pessoa sequer da praça. Praticamente ele fez 3 a 4 horas de shows, se juntasse os 2 shows que ele fez. E isso, nosso companheiro, amigo Deusdete, que fez o contato, foi quem fez todo o contato com o Belchior, foi lá, conversou com ele no camarim e falou que ele já tinha cantado muito, que se fosse, porque ninguém sabia se essa energia ia voltar. Aí eles, não, se você puder restituir a energia, eu gostaria. Eu vim na cidade de Irecê, peguei meu carro, vim em Irecê, fui na casa do funcionário da Coelba e contei a história. Não tinha plantonista nessa época como tem hoje. E ele disse, eu vou dar um jeito. Aí pegou o carro e foi a São Gabriel. Esperou, voltou e fez quase outro show. Foi mais um tanto de músicas e cantou com aquela simplicidade. Quando voltou, ele subiu novamente com maior tranquilidade, deu um show espetacular e não reclamou absolutamente de nada. 2 horas depois restituiu a energia. 2 horas! Com aquela poesia toda, com aquela beleza. E Belchior estava pacientemente lá no camarim, conversando com as pessoas que apareciam. Eu tive a oportunidade de conversar muito com ele. Eu disse a ele que ele era um trabalhador. Ele disse, pô, cara, sempre quis que me chamassem assim. Aí eu falei, quando eu fui para Irecê, eu digo, você pode conversar com as pessoas enquanto a gente restitui a energia? Sim, tranquilo. Agora primeiro você coloca as mulheres, depois os homens, viu? Sempre quis que alguém me chamasse assim, porque eu sou um trabalhador mesmo, não paro. Sou um operário do meu ofício. Então, eu acho importantíssimo a presença desses artistas, porque tem as pessoas que gostam, que nunca iam ver um show de Belchior. Não ia ter oportunidade de ver um show de Belchior. Aí eu disse, ó, vamos colocando de um em um aí, sai um, você coloca outro, enquanto a gente vai descendo, para poder matar o tempo, né? Muito competente, muito profissional. 5 horas temos que estar no aeroporto, 5 horas ele estava no aeroporto. Olha onde estamos, em São Gabriel, interior da Bahia. Né? Eu tive a oportunidade de ver mais 2 shows de Belchior, um em Salvador e um em Jacobina, até com Geraldo Azevedo. Mas o mais bonito foi aquele da cantoria de São Gabriel. Sim, eu sei, você também sabe. Bate lá o meu e o teu coração. E saiu de lá feliz, tranquilo. Então Belchior é um artista que é difícil até explicar. Manifestou interesse por causa da importância que ele via da cantoria, né, de São Gabriel. Então ele desejava voltar. E foi um ser humano, um cidadão, um artista que nos deixou muita saudade na cantoria. Deu a contribuição. Aquela noite foi uma noite maravilhosa, grande show. Depois que ele partiu, eu falei, pô, eu tava com um monstro do lado e não sabia. Eu me emociono, sempre falo de Belchior. Conviver com ele diariamente, para mim, me enriqueceu muito, assim, em conhecimento. Se você sentar para jantar com o Belchior, é uma coisa, é sempre uma aula. Então, para mim, me representou muito. Belchior marcou muito, né? E quero que as novas gerações procurem conhecer a história de Belchior. A gente está falando aqui de cultura pura, entendeu? De pessoas que tratam a arte com muito carinho e isso me faz muita falta. Então, para mim, uma honra, abre várias portas eu ter falado que trabalhei com Belchior. Para mim foi uma experiência riquíssima. Hoje em dia a gente vê uma banalização muito grande da arte, principalmente se tratando de festivais, de shows,
entendeu? Em áreas públicas para as pessoas. Para mim foi uma honra mesmo trabalhar com o Belchior e é um monstro. Eu só posso dizer e agradecer esse tempo que eu passei ao lado dele. Mas o importante é a obra que ele deixou para a gente. E essa passagem por São Gabriel, que virou um marco, eu acredito, não menosprezando, inclusive eu que estive lá, nem ninguém, tantos grandes artistas passaram por lá, tantos cantadores, tanta gente boa, né, cara, desse país. Então, a galera toda que esteve lá, eu acho que todo mundo concorda com isso. Então me dá muita saudade, realmente, foi uma cantoria maravilhosa. Belchior, onde você estiver, Deus lhe dê um bom lugar. Eu acho que a cantoria, ela tem uma importância fundamental na formação de muitos artistas de São Gabriel, né? Eu me incluo entre esses artistas. Eu creio, inclusive, que sou filho das cantorias de São Gabriel, né? O que é que eu posso fazer, homem comum, neste presente instante, se não sangrar, tentar inaugurar a vida comovida, inteiramente livre e triunfante? O que é que eu posso fazer com a minha juventude, quando a máxima saúde hoje é pretender usar a voz? Tivemos a grande honra de abrilhantar e abrir o show de Belchior. Um grande intérprete, grande compositor e grande cantor. Tivemos o privilégio muito grande de ter o compositor, músico, poeta Belchior, que trouxe pra gente, presenteou aqui pra gente, São Gabriel, um show belíssimo, né? Uma noite muito maravilhosa, onde a gente pôde juntar os amigos, reviver momentos em que a gente sempre fazia aquelas discussões de pé de bar, onde a gente estava discutindo um pouco sobre as letras das músicas de Belchior, o que Belchior representava e representa para a nossa juventude. Mas a ideia mesmo da cantoria, a gente gostava de tocar no final de semana, no fundo dos cercados, a gente não tinha onde tocar. Aquilo ali para a gente foi viver aquele momento nitidamente, tudo aquilo que a gente tinha vontade, né? Às vezes a gente estava, em certos momentos, discutindo, falando da melodia da música de Belchior. Ele encorajou a gente também, né? Na verdade, que a gente estava praticamente começando esse tipo de evento e que a gente também era muito jovem, né? O que realmente ele queria dizer, um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, aquilo ali pra gente foi muito fantástico. É Belchior, e eu conversei muito com ele, conversei pra caramba. E aí eu fiquei para tocar essas 3 músicas. E que vai ficar guardado para sempre nas nossas memórias, porque Belchior sempre foi, sempre será e sempre estará nas nossas mentes e nos nossos corações. Para mim foi um privilégio muito grande, né, de participar daquele. Foi a primeira vez que eu participei da cantoria de São Gabriel e ter tocado antes de Belchior, né, que é um cara, um ícone da nossa história, né, do Brasil. Naquela época, na verdade, a cantoria me convidou, né, e aí a gente tinha Kleber que vinha também já escrevendo muita coisa e tocando também. E aí eu chamei ele para participar junto comigo naquela noite. E foi uma parceria muito boa, que daquela época da cantoria, de 99, fizemos uns ensaios para fazer um bom show, né, para a turma. Ele estava eu fazendo base e ele sempre fazendo os arranjos. Nessa noite a gente tocou até uma música minha e dele também, foi Arqueiro Menino. Mas certifico a minha vida na poeira do cabelo e nas letras dos pés.
e nas ventas dos pés, e nas ventas dos pés. Que na verdade essa queda de energia no período da cantoria, ela sempre vinha caindo em energia. É tanto que o show nosso era um pouco maior, a gente teve que diminuir devido ao tempo que não dava para tocar tudo que a gente tinha ensaiado o período, né? Vou tocar a que eu toquei na noite lá, mais Kleber. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa e nessas milhas cheias de distância o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer no papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado a mulher companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. E um cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul, que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olho concordo e vem vindo do estrangeiro. Ao fim do tempo saudade, quando o charme brasileiro de alguém sozinha cismar. Essas são umas músicas muito boas de tocar de Belchior. Foi uma das primeiras que quando eu comecei a tocar eu aprendi. Foi essa aí e aquela... Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho. Deixem que eu decida a minha vida. Belchior tem muita coisa boa. Mas antigamente a música era diferente, a gente fazia com que você pensar. Se ouvir uma música do Belchior, né, você tem que interpretar ele, né? Ele fazia uma crítica, né, de uma forma que você achava que era até uma história de amor, mas se você analisar, ele fazia uma mistura de amor com a crítica, né, do momento e tal. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. E aí eu sei que eu cantei 3 músicas de Belchior que eu recordo até hoje, né? Não sei nem se eu sei tocar assim perfeitamente. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Quantas pessoas hoje se dedicaram à música graças à cantoria. O que ela tem feito aqui no município hoje, na parte musical, a gente pega mais a parte musical. Eu cresci assistindo Décio Marques, né, assistindo Elomar, Xangai, né, e todos, Geraldo Azevedo, né, Ednardo, Belchior. Então, se o poder público parar para olhar isso, a gente fez o papel deles. Então, hoje eles precisam retribuir isso à fundação. Não realizamos o sonho de trazer Fagner, que ele chamava de Raimundo, porque houve uns desencontros. Inclusive eu, quando estava planejando trazer Fagner através de Belchior, ele estava vendo isso pra gente, eu saí do movimento, né? E muita gente às vezes não quer reconhecer, mas todo lugar que você for hoje, escola, em faculdade, a fundação é reconhecida pelo seu papel e pela divulgação e pelo incentivo, mais do que quem está fora. Muita coisa foi incentivada pela fundação, que seria um papel do poder público, e a fundação fez. Esse papel de incentivar a cultura era um papel do poder público. Então eu aprendi a conhecer muito da música, que hoje inclusive me nas minhas composições, né, nas minhas andanças, naquele palco ali da cantoria de São Gabriel. A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia, e pela dor eu descobri o poder da alegria.
e a certeza de que tenho coisas novas pra dizer. Pois é. O projeto Cantoria de São Gabriel é hoje uma referência. Organizado pela Fundação Culturarte, tem como objetivo divulgar e preservar a boa música regional. Uma atitude nobre que engrandece a cultura brasileira. Um abraço de canções a todo o pessoal de São Gabriel. Meu nome é Estevão Zizi. Eu estou terminando praticamente a biografia do Belchior, juntamente com a sua irmã Ângela, os seus irmãos, os amigos, os fãs. Mas eu estou aqui para dar o meu apoio ao amigo J. Santos, que está resgatando o memorável show, aliás, a 9ª Cantoria de São Gabriel, que ocorreu em 1999, com a presença do nosso amigo e cantor Belchior. Particularmente eu gostei muito do trabalho, espero que todos prestigiem e que venham muitos outros, pois nada melhor que manter a memória viva desse que foi um dos grandes compositores da música popular brasileira e particularmente para mim um grande amigo. Finalmente, eu peço ao pessoal para não deixar de seguir a página no Facebook de Antônio Carlos Belchior Biografia. O pessoal vai gostar. Um forte abraço a todos e sucesso para vocês. Para a Fundação Culturarte, esse documentário só nos mostra a força que a cantoria tem através dos nossos arquivos, não só pelo resultado desse documentário, mas sim porque nos mostram a capacidade que nós temos de fazer vários e vários documentários, porque nós temos muito material e com esse primeiro documentário, de muitos que virão com certeza, vai servir até de incentivo, de apoio para as outras entidades, para os órgãos também desenvolver e não parar no tempo. Com a evolução, tivemos que nos profissionalizar, mas uma coisa, eu hoje sou atual presidente, me orgulho muito de estar à frente, mas eu defendo que a história não deixe passar despercebida, porque se não existisse a primeira cantoria, com certeza não chegaríamos à 9ª para ter esse material para fazer um documentário da vida de Belchior na Bahia, e não teriam a 10ª, a 21ª, não existia os querubins. Então eu acho que o marco importante é a primeira, como foi construído, isso tem que ter os seus valores. Como a atualidade precisa ser reconhecida, o esforço, o trabalho, precisamos também reconhecer desde o surgimento. Então esse documentário só nos mostra, nos traz esse olhar, e que agora com certeza vai ser colocado em prática e vamos dar mais uma alavancada aqui nos trabalhos da nossa entidade. É isso aí. Esses olhos, saudade, tenho tido muitas coisas, ou menos a felicidade. Podem os meus dedos longos em danças tristes até amanhã, mas nada do que me diz me faz sentir alegria. Eu só queria pra correr entre os cantéis e esconder minha tristeza. Eu só queria ir no mato e esconder minha tristeza. Eu sou meus da tanta tristeza.
sobre a Bahia, sobre a Bahia, sobre a Bahia. É preciso fazer um poema sobre a Bahia, sobre a Bahia. Mas eu nunca fui lá, 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 mas eu nunca fui lá. É preciso fazer um poema sobre a Bahia,